piorar a situação, então a gente passou aqui agora pelo estágio 1, 2 e o 3, e agora a gente está pensando no estágio 3, levando a um atentado terrorista nos Estados Unidos, um novo. E aí acontece um negócio para piorar ainda mais. Nessa terça-feira agora, dia 17, o chefe máximo de contra-terrorismo do governo americano pediu demissão. Isso é muito preocupante. Porque a galera pensa assim, o cara que é o responsável para conter a atentado terrorista dos Estados Unidos pediu demissão, é porque ele tá sentindo que vai rolar e não quer que fique na conta dele. Mas ele deu justificativa, não deu? Ele deu várias justificativas e a galera tá bem chateada com ele, porque ele desceu o porrete no governo. Ele falou que foi enganado, né? Ele falou que foi enganado, ele falou que ele acha que o Irã não era uma ameaça aos Estados Unidos, não precisava ter feito isso, então... E que Israel fez pressão, não Sim, é isso que ele falou? Se botou na conta também. Falou que o governo americano deu uma regada ali, né? Então, assim, ficou complicado. Agora, não é qualquer Zé Mané, a gente tá falando do Joe Kent, que é o nome dele. Acho que ele é parente do Clark Kent, né? Pô, já pensou? E ele era diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que é um órgão muito importante ali, porque o Centro Nacional de Contra-Terrorismo, ele ajuda o presidente americano a entender e ajuda o presidente americano a combater ameaças de terrorismo, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, ele é um militar veterano, cara altamente condecorado, ex-integrante das Forças Especiais, né, era um boina verde, e ele sempre foi um grande apoiador do presidente Donald Trump. Né? Ele não é aquele cara funcionário de carreira que era democrata anti-Trump, que o Trump teve que aturar porque ele já estava lá. Não, ele é um cara pró-Trump, né? Por isso a demissão dele acabou chamando muita atenção, né? Porque é o primeiro alto funcionário ali do governo Trump a sair publicamente e falando tanto, né, discordando de algo tão sério. Ele falou que ele não consegue apoiar em sã consciência essa guerra no Irã. Segundo ele, o Irã, como eu disse, não representava uma ameaça. Ele acusa os Estados Unidos de entrar nessa guerra, como você falou, por pressão de Israel. E ele disse que ele não quer mandar a próxima geração de americanos ali para morrer numa guerra que, na opinião dele, não vai trazer nenhum benefício para os Estados Unidos, né? Então ele acha que a guerra foi uma escolha errada, que foi baseada em informações exageradas ou informações erradas, e ele preferiu sair do cargo, né? Então, muitas pessoas interpretaram essa saída não apenas porque ele não estava concordando com a guerra, mas que ele estava sentindo que a retaliação seria pesadíssima e ele, na condição de chefe de contra-terrorismo, ia ficar no colo dele se tiver um atentado. Ia falar, pô, você que tinha que ter prevenido. Ele achou que a melhor maneira de prevenir era você não atacar o Irã, né? Então, isso aí traz mais uma preocupação de que essa crise toda que a gente está vendo, esses lockdowns malucos que estão começando a fazer na Ásia, isso possa piorar. Agora, a pergunta que a gente faz é, o que acontece num mundo já fragilizado com essa crise energética se a gente tiver um novo 11 de setembro? Meu irmão, aí é uma escalada de confusão que é um negócio terrível, tá? A gente vê ali um colapso rápido para a economia global, né? A gente pode, num cenário de simulação, a gente veria uma queda que poderia chegar a 30% da Bolsa de Valores, algo que aconteceu na época da pandemia também, que eles tiveram que fazer o circuit breaker, né? Que é quando eles fecham a Bolsa para evitar que continue caindo. Empresas, né? A gente veria empresas quebrando, né? Aviões parando de voar, portos e fronteiras fechados, como aconteceu na época do 11 de setembro, né? Então, é sempre legal quando a gente está simulando um evento que pode acontecer, a gente vê algum evento semelhante que aconteceu antes. No caso da greve dos caminhoneiros, a gente tem o exemplo de 2018. No caso de um atentado terrorista hoje contra os Estados Unidos, a gente tem o exemplo do 11 de setembro, né? Então dá para simular bem o que aconteceria. Só que na época do 11 de setembro, o mundo não estava vivendo essa crise que já está vivendo hoje. Então seria algo muito mais sensível, né? Num cenário hipotético como esse, e graças a Deus ainda é um cenário hipotético que, se Deus quiser, vai continuar sendo, a gente está só fazendo uma análise de uma conjectura de cenário. No Brasil, o dólar ia disparar, né? Um dólar sobe Viu o dólar rápido. aí pra gente? Virou aí? Quanto tá? 5 e quanto? 5,26. Ainda tá de boa. Não tá tão estranho, né? Então, assim, inflação, né? Obviamente, comida e combustível ficando mais caro e tal. Só que o que a gente não... Greve, claro. Pode ter caos nas ruas, né? Levantes populares, né? Manifestações e tal. Agora, e a reação norte-americana? A gente veria os Estados Unidos com a possibilidade de jogar uma bomba nuclear em cima do Irã. Pois é. Se eles tiverem o novo 11 de setembro. Alguém falou que alguém dos Estados Unidos, importante, falou que vai soltar. Os Estados Unidos planeja 2 ou 3 bombas nucleares táticas lá.
Eu não sei de onde tirou isso e não me parece muito inteligente, mas... Não parece. Mas, segundo eu creio, é o que tá no plano e vai acontecer. É. Eu Porque creio que vai também, se acontecer. os Estados Unidos estiver perdendo ou tiver alguma situação, ele solta a bomba e dane-se, Sim, né? mas Porque eu não acho vai sair como que... perdedor, né? Assim como o professor falou que o cenário mais provável para ter um atentado terrorista nos Estados Unidos são os Estados Unidos invadirem por terra, eu acho que o cenário mais provável para ter um ataque de bomba atômica é ter um atentado contra os Estados Unidos. Também acho. Que os caras... verdade. Aí Porque a teria teria uma justificativa. A população vai ficar irada, É. vai exigir uma retaliação, Rápida. a galera que era contra a guerra vai ficar a favor. Verdade. Então você muda a opinião pública rápido, assim, Verdade. né? Você muda muito E rápido. pode ser um atentado de bandeira falsa, inclusive. Pô, com certeza. Então a gente tem que botar isso na equação. Pra galera que acha muito exótica essa ideia de um atentado de bandeira falsa, a gente não pode esquecer que vários conflitos foram iniciados oficialmente com atentados de bandeira falsa. Comprovadamente? Comprovadamente. Quais? Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Segunda Guerra Mundial começa quando Hitler invade a Polônia. Por que o Hitler invadiu a Polônia? Ele foi motivado pelo caso Incidente Gleiwitz. Escreve Gleiwitz, né, com W. Incidente Gleiwitz. O que é o Incidente Gleiwitz? Os próprios alemães atacaram uma rádio alemã na fronteira com a Polônia, só que eles se vestiram com uniformes poloneses e botaram a culpa nos poloneses. Pô. Até a Segunda Guerra Mundial começou assim, com um atentado de bandeira falsa, claro, entendeu? Oficial. Então, assim, já é um excelente exemplo para a galera perceber que se houver um atentado terrorista, mas que na verdade ele for uma bandeira falsa, não vai ser a primeira vez. Olha lá, ó. Prisioneiros vestidos como sabotadores, né? É. Entendeu? E depois a invasão alemã. Pegaram prisioneiros e mataram os prisioneiros e jogaram lá com o uniforme alemão e meteram tiro no cara, falando que os poloneses tinham matado os alemães. Pô. E não era um militar, era um prisioneiro que eles fuzilaram o prisioneiro. Então não é a primeira vez. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Então, assim, o incidente na Baía de Tonkin. Porque você pensa assim, cara, Estados Unidos está aqui no Ocidente. Aí você tem um Vietnã lá onde o vento faz a curva. O que os americanos vão arrumar de encrenca lá no Vietnã? Se você for pensar assim, andando para trás, o que levou os Estados Unidos a entrar numa guerra, boots on the ground, soldados americanos morrendo no Vietnã lá do outro lado do planeta? A versão oficial é que uma embarcação americana estava pacificamente passando ali pela região, no Golfo de Tonkin, ali no Vietnã, e foi atacado pelos vietnamitas. Então eles foram atacados, aí eles foram até o Congresso e falaram, olha, a gente estava só passeando ali, vendo a paisagem bonita, e os caras atacaram a gente. Vocês nos autorizam a retaliar e entrar nessa guerra? Ah, autorizo. Aí em 2003, com a Lei de Acesso à Informação, a galera pegou documentos da NSA e viu que isso aí, ao que tudo indica, não aconteceu. Não teve esse ataque dos vietnamitas contra os americanos. Os caras meio que inventaram isso. Cara. Entendeu? Então, nesse caso, parece que foi pior do que um ataque de bandeira falsa, porque parece que nem teve ataque. Que nem a guerra do Iraque, né? Isso aí o que é? Da Baía de Tonkin, né? É. Então eles vão dizer que eles mesmos se explodiram, né? E usaram isso como justificativa. A guerra entre China e Japão, a guerra sino-japonesa, essa foi a pior de todas. Porque o que acontece? Os japoneses explodiram uma ponte e botaram a culpa nos chineses. Eles falam, pô, vocês explodiram a nossa ponte aqui, porque a galera tem que entender que nesse contexto da guerra sino-japonesa, a guerra entre a China e o Japão, na sua expansão imperialista, que acabou levando o Japão a entrar ao lado da Alemanha e da Itália, no eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava se expandindo, conquistando pedaços da China. Então já tinha pedaços da China que estavam sob o controle do Japão. E nessa época, os japoneses estavam ali, segundo eles, quietinhos, e de repente os chineses explodiram a ponte. Dá vontade de falar, porra, o território é meu, explodo a ponte a hora que eu quiser, né? Vocês invadiram o meu território. Mas eles explodem essa ponte e botam a culpa nos chineses e começa essa guerra sino-japonesa por causa de uma ponte que eles destruíram. Bota a culpa nos chineses ou japoneses? Os japoneses destruíram a própria ponte e botaram a culpa nos chineses. Entendi. Você vê que a gente hoje fica com raiva dos chineses, mas eles passaram dobrado com os japoneses. Porque o japonês também, né? Os cara não... O cara é carne de pescoço, maluco. Os japoneses que vieram aqui falaram, cara,
Que eles na guerra eles A fizeram galera- barbaridades. A galera é cara. carne de pescoço. Os caras chegavam barbarizando tudo. Mulher, criança, geral. Não tinha muita conversa, não. Então, ainda teve um outro incidente, que é o famoso incidente da ponte de Marco Polo, que essa situação é mais louca ainda, né? Que os japoneses estavam dominando uma parte da China e tinha um muro. Então, do lado de cá do muro era um território que os chineses já tinham entregue ao Japão, tipo assim, perdemos uma parte da guerra, o território é teu, beleza. Tipo assim, a Ucrânia perdendo a Crimeia. Só que aí o que acontece? Um soldado japonês, ele meio que foi tirar a água do joelho e sumiu. Aí os caras, pô, cadê o japa aí? Sumiu, cadê nosso amigo? Sumiu e tal. Aí eles dizem que ouviram os tiros e falaram, pô, os caras pegaram ele. E aí pularam o muro, entraram na cidade e falaram, cadê o cara? Aí os chineses falaram, olha, no nosso acordo, no pacto que a gente assinou, vocês não podem entrar aqui na cidade e pular o muro. Aí eles, não, vocês sequestraram o nosso soldado, não sei o quê. Aí começou a encrenca, 2 dias depois aparece o cara, ei pessoal, o que tá acontecendo? Aí o maluco apareceu. Ele não tinha se perdido. Mano, era só... Foi tirar água do joelho lá e Que sumiu. nem o cara que se perdeu na montanha aqui no Brasil. Né? Então, assim, cara, as guerras às vezes começam com motivações muito loucas, né? Tem a guerra de Troia, né? Negócio de pegar a mulher dos outros, né? Helena de Troia. Sempre dá problema. Dá problema também, né? Então, esse aí é da ponte Marco Polo? Ou essa é da outra lá do... Que é tanta ponte que os caras destruíram, eu já não me lembro. Marco Polo, beleza. Olha lá o japonês com a bandeirinha, tá vendo? Cara, então quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, lembrando que isso aí, se eu não tô enganado, é 37, né? Ou 36. Os chineses já estavam brigando há um tempão contra o Japão. E aí que entra um negócio que a galera não imagina hoje, porque quem não estuda história tá fadado a repetir os erros do passado. A gente já tem dificuldade para pensar que a Rússia estava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a galera tem dificuldade de entender isso, sim, né? Sim. Né? A Rússia era amiga. Fazia A Rússia era parceira. Aliados, E não só a Rússia, a China também, pô. A China? A China entrou do lado dos Estados Unidos, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Era tudo chapa, meu irmão. Era tudo amigo. Porque a China já estava lutando contra o Japão há muito tempo e ajudou muito os aliados contendo o avanço japonês. Porque o japonês já estava ali tocando terror na Ásia. E os chineses que estavam segurando. Mas é claro, é importante... Ilha a ilha, dominando ilha após ilha. Né? Dominando tudo, mas é claro que é importante lembrar. Nessa época, a China era o partido nacionalista, que era o Deng Xiaoping, que os caras eram capitalistas. Os caras não eram comunistas, entendeu? Então, não era o Mao Tse Tung, que entrou ao lado dos Estados Unidos. Foi o Deng Xiaoping ou o Chiang Kai-shek? Acho que foi o Chiang Kai-shek. Então, era um governo que acontece? Depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, volta a Guerra Civil Chinesa e aí os comunistas vencem. E aí é nesse momento que a China se desvincula dos Estados Unidos, porque os comunistas venceram essa briga, né? Briga essa que também aconteceu na Coreia. Começou uma guerra civil na Coreia, foi dividida em Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Isso acontece na China, só que na China foi diferente. Na China, enquanto na Coreia eles dividiram a Coreia em norte comunista e sul capitalista, na China, os capitalistas que perderam, eles se transferiram para Taiwan e criaram na ilha de Taiwan um novo governo chinês. Então fica uma briga entre a China continental comunista dizendo que é a China de verdade e a China de Taiwan dizendo que ela que é a China verdadeira. Então por isso que tem essa briga entre a China. Então é como se houvesse duas Chinas dizendo que elas são... Que um dia vai dar treta. Vai dar treta. E essa treta se der, meu irmão, aí lombra tudo. Porque ali, infelizmente, 90% dos chips do planeta vem dali, numa parceria entre Philips, os holandeses, a ASML e a TSMC, que é a empresa de Taiwan que fabrica.